Você sabia que a Bíblia afirma que você vai pagar pelos pecados do seu pai, do seu avô e do seu bisavô também? Você está ligado nisso? Onde está escrito isso? 2 vezes eu tenho isso na Bíblia. Uma vez eu vou te trazer agora, está no livro de Êxodos, no outro está no livro de Números. O que acontece é o seguinte, logo depois que o povo de Israel fez o pecado do bezerro de ouro, veio Moisés, pediu clemência a Deus. Deus dá para ele uma fórmula, 13 atributos de misericórdia, só que essa misericórdia não é para todas as pessoas. E aí aparece o seguinte versículo: Deus guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Aqui eu vou te falar que a tradução, infelizmente, não é boa. Em hebraico, no original, está escrito que Deus, ele perdoa avon, que seria o pecado proposital. A pessoa sabe que está pecando, mas o desejo dela, por exemplo, de algo material, ganha da vontade dela de fazer da vontade de Deus. Triste, mas é um dos tipos de pecado. O segundo se chama pecha, que é, na Bíblia, no hebraico bíblico, quando a pessoa faz um pecado de propósito contra Deus, para irritar a Deus, um nível terrível. E o terceiro é het, que significa o pecado feito sem querer. A pessoa não prestou tanta atenção, não sabia a lei. Então, na verdade, o que está escrito aqui, quando a gente fala que Deus perdoa a iniquidade, o pecado, são 3 tipos diferentes, níveis diferentes de pecado. Tá? E logo depois está escrito que Deus cobra a iniquidade. Desculpa eu falar, mas mais uma vez uma tradução horrível aqui. A tradução em português está escrito: Deus visita a iniquidade. Deus não visita iniquidade nenhuma. Deus, ele vai cobrar da iniquidade que as pessoas fizeram, da maldade. Mas vejam, agora a gente chega no nosso ponto, dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, mesmo que a gente está falando dos atributos de misericórdia divina, quando Deus está disposto a escutar as orações feitas por Moisés e perdoar o pecado do bezerro de ouro, ele fala: mas olha só, saiba que os filhos irão pagar pelos pecados dos pais, 3ª, 4ª geração. 4 gerações são influenciadas. E a grande pergunta que a gente faz é: assim mesmo? Isso é a justiça divina? Por que eu seria culpado pelo pecado dos meus pais? Nós vemos, na verdade, no mundo físico, uma expressão disso. Por exemplo, imagina só uma mulher que ela está grávida e ela não se cuida na gravidez, ela bebe muito, ela tem substâncias tóxicas, ela está fumando, e é claro que a gente sabe hoje em dia, pela medicina, que isso influencia o feto. E a gente pergunta: mas o que essa criança fez de errado para já nascer com determinados tipos de enfermidades, com alguma deformação? Ela não tem culpa nenhuma, mas ela tem uma ligação com a mãe dela e acaba sendo uma consequência. Ou eu posso dar um outro exemplo: uma pessoa que ela dirige embriagado e acaba causando um acidente. Você fala: poxa, mas a outra pessoa não fez nada. É verdade, ela é consequência da irresponsabilidade de outra pessoa. Então o que eu quero falar aqui é que no mundo físico que nós conhecemos, é claro que existe a influência de uma pessoa sobre outra, mesmo quando a pessoa que vai sofrer as consequências não tem culpa nenhuma. A pergunta é: no mundo espiritual também é assim? O que nós vimos aqui aparentemente mas aqui é uma visão muito restrita. Então vamos abrir um pouco a cabeça, vamos fazer um estudo bíblico profundo para você conseguir entender corretamente e ver. A gente vai mostrar o que parece ser uma contradição, mas mesmo dentro da própria Bíblia, a gente vai ter a resposta correta. E no Deuteronômio, a gente vai ver um versículo, como eu falei, que ele parece completamente contraditório. Deuteronômio 24 fala assim: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Ah, então a gente viu agora uma coisa completamente diferente, mas calma aí, é a mesma Bíblia.
É o mesmo Pentateuco. Então, num lado eu vi que o filho vai receber os pecados não só do seu pai, mas são 4 gerações que estão ligadas. Por outro lado, a gente está vendo que não. Cada pessoa é responsável pelos seus pecados. A gente pode ver isso também em Ezequiel 20. Lá está escrito assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. E a lógica, o próprio Ezequiel fala para a gente: a justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então aqui a gente vê mais uma vez. Só que a gente ainda está com uma questão, porque a gente viu lá no Êxodos e no Números 20 outra opinião. Quem é que vai resolver essa questão para a gente? É verdade que daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos bíblicos fascinantes. Vale muito a pena você ver todos os exemplos até o final, porque até no final a gente vai ter uma surpresa muito interessante. Mas, ainda na Bíblia, o próprio Ezequiel, 2 capítulos antes, traz a resposta para a gente. Olha só que coisa fantástica que ele fala. Agora eu estou Ezequiel 18, ele fala assim: eis que todas as almas são minhas, como a do pai, como a do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Até aqui você está falando, olha, isso aqui não tem novidade nenhuma, mas veja bem, na continuação está escrito assim: e eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que o seu pai fez, e ele vê todos os pecados, ele não faz a mesma coisa. Tá? Quais são os pecados? Então aqui tem uma série de pecados que Ezequiel fala pra gente, né? Começando a falar da idolatria, ele faz incensos em todos os lugares que as pessoas faziam idolatria, ele não cuida do distanciamento que tem que existir entre o marido e a esposa no ciclo menstrual dela, ele não faz a bondade contra as pessoas, faz injustiça. Esse filho não é assim. Então ele não comete idolatria, ele sabe guardar as relações sexuais com a sua esposa da forma pura, mais do que isso. Ele ajuda as pessoas pobres e tudo mais. Então, nesse caso, o que está escrito, ele certamente viverá. E o próprio Ezequiel vai fazer a pergunta: mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Eles estão ligados, como o caso que a gente falou da mãe lá com o seu feto, com um bebê que está dentro dela. Eles estão completamente ligados. A resposta: porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, esse morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A gente viu algo muito parecido, mas o que sai daqui de Ezequiel, se você prestar atenção, é o seguinte: Ezequiel, ele traz não só que você tem um pai pecador, mas tem um filho. Se esse filho, ele segue os ensinamentos do pai, então o que acontece com ele? Ele faz os seus pecados e ele vai acabar sendo castigado pelos pecados dele e do seu pai também. O pai também vai ter que pagar pelos seus pecados. Mas se um filho, ele não é pecador, ele tem um pai que faz coisas terríveis, um pai que rouba, um pai que faz idolatria, um pai que não cuida da pureza com a sua esposa e muito mais, então esse filho, ele está completamente isolado dos atos do seu pai, porque ele não faz nada disso. Então, se um filho segue o caminho do pai, ele vai ser influenciado pelos pecados, vai pagar pelos pecados 4 gerações. Mas se ele tem outro caminho, então ele sai dessa maldição do pai dele. E a gente volta então para o versículo que fala: cada homem morrerá somente pelo seu pecado. Então, na verdade, os 2 versículos que nós vimos, o versículo em Êxodos e em Deuteronômio, eles não são contraditórios se você aprendeu a ler e fazer o estudo bíblico como ele deve ser feito. Em Êxodos, nós estamos falando de um filho que ele segue o caminho mau do seu pai. Em Deuteronômio, é um filho que, apesar de ter um pai malvado, ele é justo, ele faz a bondade, faz a vontade do Criador e por isso ele não será castigado. E a gente vê alguns exemplos bíblicos assim.
a gente tem alguns casos, por exemplo, Abraão e Tera. Tera era o pai de Abraão e ele era um idólatra. A tradição diz até que ele vendia, ele tinha uma loja onde ele tinha estátuas e ele incitava as pessoas a vender. Ele incitava as pessoas a praticar a idolatria. Abraão já foi para um caminho completamente diferente. Se você parar para pensar, está escrito na Bíblia que o irmão de Abraão morreu do lado do seu pai. Qual é a história que está por trás? Está escrito que Tera levou o seu filho Harã e o seu filho Abraão até Nimrod. A gente tem um ótimo vídeo no canal sobre isso. Por quê? Porque ele vê que Abraão, ele é monoteísta e ele está vendo que Harã está seguindo o mesmo caminho. Eles levam até Nimrod, Nimrod fala, Abraão, é isso mesmo? Ele fala, claro que é. E ele faz uma provação com Abraão, ele coloca ele num forno e Deus salva Abraão. Só que Harã, que tinha muitas dúvidas ainda, acaba morrendo nisso. Então por isso que a Bíblia fala que Tera, ele levou a morte do seu filho Harã. Então a gente vê que Tera era um idólatra, e já Abraão não somente não era idólatra, como ele era uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Dele nasce uma nova nação que vai iluminar o mundo com a palavra de Deus. Então a gente vê aqui um dos casos que uma pessoa tem um pai idólatra, de acordo com muitas opiniões, no final da sua vida, Tera acabou se arrependendo dos seus pecados e também se tornou monoteísta. Mas mesmo assim, muito antes disso, Abraão já desconectou essa influência, essa impureza, e ele não é castigado, ele é extremamente abençoado por Deus. Outro caso muito famoso que a gente tem é do rei Ezequias. Ezequias é chamado na Bíblia sobre um rei fantástico, um rei que levou as pessoas do povo de Israel a estudarem demasiado a palavra de Deus. Todos cumpriam no reinado de Judá aquilo que Deus queria. Ele demonstra uma fé, ele destrói os altares de idolatria. Por outro lado, o que acontece? O seu pai se chama Acaz. E Acaz, a gente vê exatamente o contrário. Acaz, ele era filho de Menassés, e a Bíblia conta que ele simplesmente continuou o caminho do seu pai. Ele inclusive mandou assassinar, matar um dos filhos para deuses idólatras. Ele fecha as portas do templo. O templo que estava em Jerusalém, o grande templo de Salomão, ele fecha as portas para as pessoas não trabalharem mais para Deus, e sim somente para a idolatria. Ele faz com que as pessoas rezem para árvores frondosas e grandes, enfim, tudo que tinha de errado, Acaz falou. Ele falava, olha, os reis da Síria estão ganhando as guerras, é certamente por causa dos deuses da Síria, então nós também vamos servir os deuses pagãos da Síria, e assim ele faz. Então a gente está vendo uma pessoa que proclama o mal, que não tem vergonha disso, e ele tem um filho que completamente abençoado por Deus, a ponto de que quando Ezequias ele é cercado pelo poderosíssimo exército dos assírios. Está lá Assuero com 185 mil soldados. Existem opiniões que na verdade existiam mais soldados. Soldados aqui eram soldados rasos. E Deus fala através do profeta Isaías, Ezequias, não tenha medo, porque pelo seu mérito, por toda a bondade que está sendo feita aqui, vocês serão salvos. E o que acontece? Vem uma praga e 185 mil soldados da noite para o dia morrem, e a cidade de Jerusalém e o reinado de Ezequias continuam intactos. Então a gente aqui vê mais um caso de que uma pessoa é justa e ele não foi castigado pelos pecados do seu pai. Um outro caso que eu vou trazer antes de um último caso fascinante é o caso de Josias. Josias também foi rei de Israel e considerado uma pessoa justa. A própria Bíblia traz ele como um dos reis justos dentro de gerações de reis injustos, como mais uma vez também aconteceu com seu pai. O pai dele se chamava Amon e ele foi assassinado
E a Bíblia diz por que ele foi assassinado. Ele foi assassinado porque as maldades que ele aprendeu, Amon, do seu pai, ele continuou fazendo. Então a gente está vendo aqui o primeiro caso, uma pessoa que segue os pecados do seu pai, segue os caminhos errados, e ele foi duramente castigado. O reinado de Amon foi muito curto e ele termina com um assassinato. Então muitos falam, olha aqui, a gente vê uma prova simples, clara, de que Amon, ele é castigado pelos seus pecados e dos seus pais. Por outro lado, a gente vê que Josias é um rei abençoado, apesar de que ele acaba morrendo na guerra, mesmo nos últimos instantes da sua vida, ele fala: a verdade e a justiça divina são perfeitas. Se eu estou morrendo nesse momento, é porque eu fiz alguma coisa de errada com Deus. E, na verdade, antes desse momento, ele teve um reinado abençoado. Foi uma pessoa que entrou para a história como uma pessoa justa, que não sofre a influência dos seus pais. Onde a gente sim vê uma pessoa fazendo uma coisa completamente errada é o caso dos Givonim. Qual a história? A gente sabe que o rei Saul, ele prejudicou muito os Givonim. E eles ficaram com muita raiva do rei Saul e eles queriam uma vingança. Só que o que acontece é que o rei Saul, ele acaba morrendo numa guerra contra os filisteus. 3 dos seus filhos morrem, ele deixa alguma descendência também. E agora o que acontece? Que o povo de Israel passa por uma praga. O rei David, que é o próximo rei, não entende por que está acontecendo essa praga, e ele vai consultar a Deus através dos profetas, e o que ele recebe é por causa dos Givonim, que eles foram injustiçados e agora eles querem fazer a vingança. E qual a vingança dos Givonim? É algo terrível. Eles falam, olha, quem pecou para a gente foi Saul, só que Saul a gente já não tem como fazer nada com ele. Então nós queremos fazer com a descendência de Saul, senão nós não perdoamos e a praga que vocês estão passando vai continuar. Então eles acabam assassinando 7 descendentes de Saul que não tinham culpa nenhuma e não fizeram nada de errado. Então o que a gente vê é que os povos da época, eles imaginavam só aquilo que a gente viu em Êxodos. Os filhos têm que pagar pelos pecados dos seus pais, dos avós, do bisavô, mas estava errado. Isso é considerado um grande pecado que os Givonim fizeram. Então, como resumo, é importante entender então a justiça divina. A justiça divina é uma pessoa, se Deus me livre, ela tem um pai, uma mãe que são pessoas más, que fazem o contrário da vontade divina, ela será castigada com os pecados dos pais se ela segue os mesmos pecados, os mesmos erros que os seus pais fazem. Porém, se ela segue outro caminho, ela decide não, os meus pais estão errados, a palavra de Deus é o correto, então ela corta a maldição espiritual, ela não é castigada, muito pelo contrário, como diz Ezequiel, ela certamente viverá.